Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna Fla para fazer a análise do dia de hoje sobre o nosso Flamengo. Concorrente do Flamengo, Palmeiras pode perder Abel Ferreira para time europeu. Abel é um treinador vitorioso com o Palmeiras, ganhou bastante título, só perde para o Flamengo, em questão de mais títulos no período que ele comandou o Palmeiras. É um tipo, uma ideia que eu tenho, que o Flamengo tem um treinador tipo Abel, que fica no Flamengo 5 anos, 6 anos, e ali, assim como o Abel faz, construa o seu próprio elenco. Todo ano ele sempre está construindo o seu elenco, dispensando aqueles jogadores que não servem. É uma ideia que eu gosto. Quem acompanhou Alex Ferro no Manchester United na década de 90 sabe muito bem esse trabalho que ele fez de ter sempre renovando o elenco, sempre construindo um grande jogador. É o que o Abel tenta fazer no Palmeiras. Se acertar esse clube europeu, vai pensar muito isso. Ele tá ele já tem um clube na mão e vai para um clube onde ele vai ter que iniciar seu trabalho. Pode ser vitorioso ou não pode, aí depende dele. Ano passado o Palmeiras acho que não ganhou quase nada, então vai ter anos bons e anos ruins, mas aí é uma escolha pessoal do treinador e a gente do Flamengo não tem nada a ver com isso. Vamos para outra notícia que envolve um pouquinho o Flamengo. 2 jogadores do Flamengo podem ser titular em jogo do Brasil versus Croácia. É isso aí. Danilo e o Léo Pereira podem ser titulares. É muito bom ver esses 2 jogadores do Flamengo chegando na seleção. Eu acho que para a Copa do Mundo o Ancelotti deve convocar até mais jogadores do Flamengo, que vai ter jogo, vai para os campeonatos, então ele pode convocar um número maior e está testando. Eu gostei muito da ideia do Ancelotti. Ele fica ali testando, põe um, tira outro, põe um, convoca outro. Ele precisa conhecer os atletas, ele precisa saber, ter confiança naquela pessoa que ele vai convocar para a Copa do Mundo. Então ele vai testando, vai experimentando. O sistema de jogo dele tá caro, tá certo que vai jogar no 4-2-4. Isso aí ninguém tira, aí tá testando, vendo quais são as peças que realmente ele pode utilizar ou não na Copa do Mundo. Ele está contando com a experiência de Danilo, acho que quase todas as convocações de Danilo, mesmo não sendo titular no Flamengo, em grande parte do jogo, das competições que o Flamengo joga. Porém, o Danilo tem uma experiência, um poder de comando que agrada Ancelotti, por isso que o Danilo é convocado. É um jogador que no vestiário faz, no grupo, eu acho, não só no vestiário, no grupo dele no dia a dia, aconselha, tem uma visão boa. Então a presença de jogadores que fazem que o clube, que o elenco melhore a sua postura. Então acho que é esse tipo de jogador. Léo Pereira teve oportunidade, acho, no primeiro jogo, no amistoso, eu acabei não falando. Ele teve até uma oportunidade para ter falta, então ele tem que estar confiante, ele está tendo suas oportunidades, uma oportunidade muito boa. Começou o jogo titular contra a França, deve começar de novo contra a Croácia, e teve uma oportunidade para ter falta. Acho que se você chega na seleção brasileira com tantos jogadores bons, e você deixa você bater uma falta, mostra que ele tá com poder no clube, na seleção. Então vamos ver. Espero que dê tudo certo. O Ancelotti ainda não convocou o Pedro, acho que é uma peça que ele ainda vai testar, ainda não testou. Já testou o Alexandre, já testou o Paquetá, e quem sabe o Pedro pode ser o próximo convocado. O Léo Ortiz também testou, então ele está experimentando nos jogadores do elenco do Flamengo. Mais notícia: Vinícius Júnior fora. Ancelotti expulsa ataque da seleção brasileira para jogo contra a Croácia. Vinícius Júnior é aquele cara que vai decidir na hora da Copa do Mundo. Ali
Copa do Mundo é isso. Messi ficou anos tentando, ganhou a última. Mas Copa do Mundo que faz o jogador bom do cara incrível. Romário é a prova disso. Pequenininho, baixinho, acabou em 94, fez sucesso. Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo fez o que fez. Então esses caras marcam a história quando chega na Copa do Mundo e resolve. Copa do Mundo é um campeonato curto, mas com muito poder de fazer ídolos, fazer pessoas, atletas ser grandes jogadores. Vamos para mais notícia. Daí a tudo. Felipe Luiz cita Flamengo e revela sonho que sempre quis realizar. É sobre o Mundial Sub-12 que os meninos estavam jogando, que o Paris Saint-Germain na semifinal, e hoje foi a final, acabou não vencendo, e o Felipe Luiz comentou sobre isso. E tá aí tudo para ter uma oportunidade que aqueles garotos estão tendo. Mas o salto, assim, pensar que perdeu pro Betis essa final, o salto foi positivo. O Flamengo mostrou talento, mostrou que tem jogadores ali na base, começando com 12 anos, mais 3 anos já chega a 15 e já está ali podendo disputar o Mundial Sub-20, então é um passo. Se você pegar aí o Neymar, começou com 16, quase fugiu o nome, mas aquele espanhol também com 16, 17 anos, que joga no Barcelona, também chegou lá no topo rapidinho. Então os meninos podem ter mais 4, 5 anos até chegar no profissional, se tiver um talento acima da média. E mostrou ali muitos jogadores ali, se você vê os lances que os garotos fizeram no Mundial Sub-20, mostra ali que tem talento para isso. Mas falando sobre talento, por outra notícia, Neymar promete dar a vida contra o Flamengo para ter chance de ter convocação à Copa do Mundo. Não só o Neymar, mas muitos jogadores, muitos times contra o Flamengo se transformam, se tornam outros times. Acho que é uma realidade que o Flamengo tem que ter na sua mentalidade, que quando enfrenta outros clubes, esses outros clubes jogam de igual para igual. Querem vencer, querem estar seu melhor, querem ser vencedores. Então o Santos vai tentar sua sorte contra o Flamengo, como para Cantino na quarta-feira vai vir com tudo. E o Flamengo tem que jogar de jogos sempre com um pouco a mais. O Flamengo não vai ter adversário fácil até o final do ano, porque todos os times vão jogar muito contra o Flamengo. Flamia, contratação inusitada para 2026. É o avião que o Flamengo está alugando para que possa ter um ano, ter um avião exclusivo para levar o Flamengo. É uma ideia muito boa, que o Flamengo não tem essa coisa de preocupar, só se preocupa mesmo com a logística, que já tem um avião ali pronto para levar os atletas, e é o cliente que vai, como o ônibus o Flamengo tem, que vai ser uma coisa só dos jogadores. Então uma boa aquisição que o Flamengo fez. Pedro recusa proposta do Flamengo e se aproxima de ter acerto com o time europeu. Quando eu li essa manchete também, eu achei Pedro centroavante, não, é um Pedro Henrique, volante que está emprestado aí pegou aqui, deixa eu só ler a reportagem de novo, eu esqueci o time que ele foi emprestado. Ele está emprestado ao Paysandu. Ele está emprestado ao Paysandu e quer ir para Europa. É um volante de 18 anos. O que eu acho isso é o caso do Samuel Lino. Saiu do Flamengo, foi para um time pequeno de Portugal, chegou ao Atlético Madrid, o Flamengo investiu nele 25 milhões de euros para que ele voltasse ao Flamengo. Então eu espero o mesmo sucesso, e o Flamengo está certinho, eles não tem que vender para a Europa, fazer esse rodízio com os jogadores para que eles possam
amadurecer e se tiver talento, te sobra, retorna ao Flamengo. O Flamengo aceita resistir contrato de atacante, mas negociação entre clubes brasileiros fracassa. Eu já li essa reportagem, acho que foi ontem mesmo no Bola VIP. É o caso do Carlinhos, que tentou ir para o Cuiabá, mas houve um problema ali que perdeu o tempo de inscrição. O que eu tenho que falar do Carlinhos é que ele tem uma linda história, acho que essa biografia vai inspirar muitos outros atletas a entender que a vida não é só bola, é família, largou a mão de tudo, cuidou da sua mãe, depois voltou para o futebol e chegou ao Flamengo, onde ganhou um nome nacionalmente. É uma história até de filme, uma biografia, se ele fizer uma biografia linda, inspiradora para outros jogadores. Tentei que o futebol não é tudo, família em primeiro lugar sempre. E Ancelotti corta o ex-Flamengo para o jogo Brasil e vs Croácia, assim como o Vinícius Júnior, que eu falei, está testando, está fazendo esse rodízio de jogadores para que o Flamengo, que a seleção, que ele possa testar outros jogadores na seleção brasileira. Vamos para mais duas notícias aqui. Com Carrascal, saiba onde desistir ao jogo Colômbia vs França, hoje 4 horas, vai ter jogo Carrascal, pode assistir, vale a pena. E a última para fechar, elenco do Flamengo se representa nesse domingo e foca as intenções em jogo contra o Bragantino. É isso aí, o Flamengo tem que jogar, como eu falei no caso do Neymar, o Bragantino vai querer jogar tudo contra o Flamengo para conseguir títulos. Para quem é o Flamengo, perdão, para quem é do Flamengo. E é isso aí. Essa é a análise para comigo, Eduardo. Mas eu volto falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo. Lembrando que eu só leio o título aqui, faço uma análise pessoal minha. Se você quiser assistir a reportagem completa, entra no site, lê. Ali tem um trabalho jornalístico do jornalista que procurou a notícia, que informou. Eu já estou penteado por cima, dou minha opinião. Se você quer formar sua própria opinião, ter seus próprios argumentos, entre no site Coluna do Fla, leia notícias, se informe, crie suas próprias opiniões. Então, essa é a análise para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.